Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir uma reportagem sobre o projeto de boas práticas da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça em Balneário Camboriú. No quadro Entrevista, recebemos o Corregedor-Geral da Justiça, Henri Petri Júnior, que fala sobre a interdição dos presídios de Santa Catarina. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma matéria sobre o projeto Lontra, que visa a proteção e a pesquisa técnica direcionada a esses animais. E a partir de agora, você vai ver como foi o curso de autoproteção para magistrados, na modalidade direção defensiva, ofensiva e evasiva, que aconteceu na cidade de Balneário Camboriú. As cenas poderiam ser de qualquer filme de ação, mas é o curso de autoproteção para magistrados de Santa Catarina, nível 1. 12 juízes e juízas aprendem a enfrentar situações de risco dentro de um carro. Não é comum, mas pode acontecer. Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça em perigo nas estradas ou mesmo no trânsito nas cidades. Eles aqui estão recebendo treinamentos para sair dessas situações. A atividade, desenvolvida no Cartódromo Internacional Speedway, em Balneário Camboriú, é explicada pelo major da PM, Emerson Fernandes, integrante do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Judiciário Catarinense. Após um briefing do que vai ser feito na atividade no decorrer do dia de hoje, nós começamos a atividade prática. Então aqui foram divididas duas equipes para trabalhar aspectos de segurança pessoal no interior do carro, ajuste de cinto, ajuste de espelhos, posição correta de dirigir, manutenção de primeiro escalão. Depois, também utilizando os dois veículos, nós vamos começar com as manobras práticas, quais sejam manobras evasivas, de fuga, manobras de slalom, de frente e de ré, e manobras de pilotagem mesmo, utilizando a pista completa. Dentro do carro, ao lado do sargento Neri, os riscos e as técnicas usadas são vistas em ação. Sargento, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer uma situação, uma simulação de uma emboscada ou de um assalto, onde o magistrado tem que sair do local com segurança. Ao sair, ele vai ser seguido. Vamos ver como é que é isso. Chegando no Tribunal de Justiça. Tá. Lá é a guarita do tribunal. Tá. Todos de cinto atrás. Separei aqui a emboscada. Pô, tô vendo alguma coisa errada, tem que fugir. Tá. Fugir. Após as técnicas mostradas pelos instrutores, é chegada a hora de botar em prática as explicações. Essa manobra de fuga que está sendo feita agora não é mais pelos instrutores, são os magistrados que estão fazendo. Na pista, tudo o que pode acontecer na vida real. As técnicas servem para enfrentar o dia a dia, nem sempre tranquilo, dos magistrados. Um pouco tonto. Não, muito legal. Dá para ver que eles têm bastante segurança no que fazem e se a gente conseguir fazer 50%, eu acho que vai aumentar a nossa segurança também. Como é interessante isso, porque são coisas que fazem parte da nossa rotina, às vezes a gente não para pensar como a gente pode fazer isso de forma mais defensiva, para a gente se proteger em determinadas situações de risco. E a gente percebe o quanto pode confiar no veículo, né? Desde, claro, que ele esteja calibrado da maneira correta, mas nos ensina principalmente a conhecer melhor o veículo, os limites do veículo e do que a gente é capaz de fazer estando na direção do carro. Eu já me deparei com algumas situações que as instruções seriam de bastante valia, né? Graças a Deus não numa situação que eu fui efetivamente um alvo, mas que poderia ter mais segurança no meu modo de proceder. Até hoje eu nunca passei por nenhuma situação de risco, embora a gente esteja sempre aí com a luz de alerta acesa, né? Mas caso venha ocorrer, tomara que não, a gente está preparado para poder lidar com essas situações. O projeto de boas práticas da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, em parceria com as comarcas do Estado, tem como objetivo divulgar as ações realizadas e compartilhar ideias a respeito do tema. Veja mais detalhes na reportagem de Marcelo Fernandes Corrêa e Leo Russo. O projeto de boas práticas da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
realiza diagnósticos das varas e juizados pelo Estado. É o que acontece em Balneário Camboriú com a parceria da OAB e a ONG Casa das Anas. A desembargadora Salete Somariva, que acompanha de perto esses programas, comenta a importância destas ações nos momentos delicados e graves que vive a mulher quando sofre violência doméstica. Hoje nós já estamos buscando outros vieses dentro da violência doméstica, não só a criminalização, a punição, mas encontrar uma solução para reduzir a violência. O projeto criado pela Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Balneário Camboriú visa não só a resolução de um problema judicial criado pela violência contra a mulher, mas resolver o problema familiar entre todos os envolvidos. O projeto ele foi idealizado dentro das comissões temáticas da OAB, e a OAB ela possui uma responsabilidade social muito grande e que está sendo muito bem desempenhada através desse projeto da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Família e da Criança e do Adolescente. A ideia dos advogados é oferecer respaldo à mulher nas repercussões sociais quando vivencia um conflito de violência, como entende a doutora Isabela Felipe, promotora de justiça de Balneário Camboriú. A demanda criminal, na maioria das vezes, traz junto uma demanda civil familiar. Existe ali um contexto de separação, briga, disputa, guarda dos filhos, que normalmente envolve também a questão da violência doméstica. O juiz Gilmar Conte, da 2ª Vara Criminal, encarregado das questões que envolvem a Lei Maria da Penha em Balneário Camboriú, explica por que o projeto da OAB é tão relevante. Nós não temos defensoria pública no nosso estado totalmente implementada, e a OAB local tomou a iniciativa de fazer esse projeto de parceria com o Poder Judiciário, porque o juiz precisa ser provocado, especialmente na vara da família, a questão da situação familiar da mulher e do esposo ofensor, e o juiz não pode agir de ofício, então isso vem a acrescentar, cumprindo a Constituição Federal, que diz que a OAB é um órgão indispensável à administração da justiça. Também parceira importante da comarca, no apoio ao combate da violência doméstica contra a mulher, é a Casa Abrigo, que acolhe mulheres e filhos vítimas de violência, intitulada a Casa das Anas. Essa mulher ela sofreu uma violência doméstica, ela precisa ter registrado o boletim de ocorrência. E esses equipamentos, CREAS, CRAS, delegacia, eles precisam identificar, que essa mulher precisa estar num local seguro. Quase sempre todas já chegam para nós já com a medida protetiva, porque elas não podem ser achadas pelos maridos. Os depoimentos das mulheres acolhidas mostram a crueldade da violência doméstica, a importância do amparo dado e uma vontade de começar de novo. Porque ele estava me ameaçando e eu não quero mais e cansei, eu não vou ficar apanhando de marido. E uma que meus filhos são pequenos, não quero que ele cresça. A menina mesmo já estava crescendo bem com raiva dele, Hoje eu já não tenho tanto medo, porque aqui eu sei que a gente está protegido, nós temos o vigia que fica aqui de noite, nós temos a guarda armada que passa aqui a toda hora. Estou procurando emprego, amanhã eu vou começar o curso de espanhol e de inglês, que a gente ganhou pela Secretaria do Idoso, e aí eu pretendo ficar um ano. Se eu pudesse, eu não ia embora daqui nunca mais. Nós estamos na Delegacia da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso. A doutora Inara é a delegada aqui desta delegacia. Aqui defendem-se as mulheres. Quando elas sofrem uma agressão, um problema familiar, doméstico, elas vêm aqui se defender, né, doutora? Sim, elas são atendidas aqui, nesse recinto, primeiramente aqui no registro da ocorrência. Aí são feitos a lavratura do boletim de ocorrências com todas as informações a respeito da violência doméstica em si. Caso essa mulher queira uma medida protetiva ou seja verificado que realmente ocorreu um fato criminoso, é encaminhado para a distribuição, onde é feito a instauração do inquérito policial e posterior oitiva dessa mulher aqui nessa sala de oitiva audiovisual. Se o caso não é só criminal, ele também é civil, há necessidade de maiores entendimentos, a doutora encaminha este caso também para uma oficina, né, doutora? Sim, nós fazemos um encaminhamento para as advogadas do projeto da Ordem dos Advogados que atendem aqui e fazemos o encaminhamento para as oficinas sistêmicas
que é uma parceria com a Ordem dos Advogados e com o Judiciário, fazendo um grupo reflexivo a respeito da violência. No início da noite, fora de horário de expediente, a 29ª Delegacia de Polícia transforma-se em uma oficina de atendimento familiar. É uma oficina que tenta levar para as pessoas que têm algum processo, ou esses processos envolvendo violência doméstica, discussões. A oficina busca trazer essa reflexão, alguns pontos de dinâmicas familiares, para que as pessoas possam ter um novo olhar a respeito do que ocorre num relacionamento de casal, num relacionamento de pai, filhos, para que as pessoas possam refletir. O projeto Lontra, gerenciado pelo Instituto Eco Brasil, visa a recuperação, conservação e ampliação do conhecimento técnico de lontras e outros animais. O trabalho desenvolvido aqui na capital catarinense é o que você confere a partir de agora no quadro Isso é Legal. O nosso destino de hoje é o sul da ilha de Santa Catarina, na Lagoa do Peri, onde fica localizado o projeto Lontra, que há mais de 30 anos atua na preservação do animal e de integrantes da mesma família. Atualmente, o projeto é administrado pelo Instituto Eco Brasil. O projeto Lontra, ele teve o seu primeiro delineamento em 1986. É um projeto genuinamente catarinense, né? A gente tem Santa Catarina, tem que se orgulhar disso, no sentido de ser uma das primeiras iniciativas com a pesquisa da nossa lontra neotropical. A família dos mustelídeos possui 59 espécies no mundo. No Brasil, encontram-se 6, e em Santa Catarina, 3 deles podem ser vistos na natureza: o furão pequeno, a irara e a lontra. Esse último animal semiaquático, que parece dançar balé nas águas, presta um serviço valioso para o ecossistema. A importância que ela tem para o ecossistema aquático está muito em função da qualidade desse ecossistema como um todo. E quando a gente fala como um todo, são muitas variáveis. Desde a questão da qualidade da água para consumo, a questão da disponibilização de alimento, né, os peixes, e a questão da cobertura vegetal. Você sabe o que é ecoturismo e ecovoluntarismo? Pois é, os dois estão em alta e são muito mais do que apenas uma aventura. São experiências com impacto social. Aqui em Florianópolis, no projeto Lontra, mais de 900 visitantes já participaram desta experiência, que participam ativamente da conservação da natureza. Todo mundo pode participar, não tem idade, gênero, nem profissão. Qualquer pessoa. Mas os turistas brasileiros ainda são poucos aqui no projeto. Esses ecovoluntários, eles vêm, Europa é o nosso principal público, né? Mas a gente já recebeu aqui da América Central, China, uma vez teve um chinês aqui, vem gente de todo canto, né? América Latina também. Vem gente de todo canto. E o turismo de conservação e a atividade de turismo como um todo, ela tem uma mensagem muito bonita, né? Que é promover a paz mundial. Este estudante de biologia veio da França para ser ecovoluntário no projeto. Since I'm a young boy, my passion is animal, wildlife and things, and I wanted to go in other country alone for 3 months minimum to have an experience, a concrete experience with the animals, with the conservation of biodiversity. O projeto mantém um refúgio animal, um criadouro científico com fins de pesquisa e conservação. No local, há um laboratório de pesquisa, um ambulatório veterinário, um centro de visitação e um alojamento que diariamente desenvolve ações de educação ambiental. Hoje, para as escolas poderem vir aqui e estar observando o animal no cativeiro, é importante para você mobilizar as pessoas, sensibilizar para a preservação da espécie, né?
O projeto Lontra criou o Programa de Apoio às Instituições de Ensino, baseado em técnicas de educomunicação. Todo esse programa, ele teve uma pesquisa muito grande, inclusive com pedagogos, né, da área, para definir, saber quais são os conceitos que os professores estão trabalhando na escola, de acordo com a faixa etária, né? Hoje a gente recebe crianças de 3 a 16 anos de idade aqui. E o professor, ele tem a liberdade de entrar em contato com a gente e até já trabalhar em parceria com os educadores aqui do Instituto para que o trabalho seja ainda mais proveitoso na sala de aula. É o caso da creche Assis de Florianópolis, que trouxe os alunos para uma visita. Vem do interesse das crianças mesmo em querer descobrir esse ambiente aquático, quem vive lá dentro, os animais que estão lá, enfim, dentro dessa temática. E para as crianças, uma tarde repleta de aprendizado e novas descobertas. Uma lontra pequenininha. Uma lontra. E o que ela estava fazendo? Comendo peixe. Eu vi uma onda grande. E o que ela estava fazendo? Tava ali o que eu vi. Olha lá. Ficou interessado no projeto Lontra? As visitações são todos os dias das 8 da manhã às 6 da tarde, mas nos fins de semana e feriado é necessário fazer agendamento. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o Corregedor-Geral da Justiça de Santa Catarina, Henri Petri Júnior, que fala sobre a interdição nos presídios do Estado. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos conversar com o desembargador Henri Petri Júnior. Ele é Corregedor-Geral da Justiça e o nosso assunto é Sistema Prisional em Santa Catarina. Doutor, muito obrigado por nos atender. Satisfação é minha. Desembargador, recentemente os juízes corregedores de presídios aqui em Santa Catarina estiveram reunidos e avaliando a situação do sistema prisional em Santa Catarina. Qual é esta avaliação que os juízes fazem? O que nós podemos dizer é que o estado de Santa Catarina ele tem uma situação de relativa gravidade no que diz com a superpopulação carcerária. Embora estejamos num patamar bastante satisfatório em relação aos outros estados da federação, nós ainda assim temos um déficit expressivo de vagas e temos uma superpopulação carcerária que também e evidentemente merece a nossa preocupação. Então, de um lado, o dilema que os juízes e corregedores enfrentam é preservar a integridade, a dignidade da pessoa presa, de um lado, e por outro lado, o sistema como um todo, o sistema policial e judiciário, acerca das pessoas envolvidas em ilícitos, também precisa funcionar. Então, a composição desses dois vetores, dignidade do preso e, por outro lado, fazer girar o sistema criminal, é a grande virtude, encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes. Desembargador, nós temos superpopulação nos presídios em todo o país. Este é um problema nacional. Aqui em Santa Catarina, nós vivemos também esse drama ou temos peculiaridades a respeito? Nós temos indiscutivelmente uma superpopulação carcerária. Nós temos cerca de 30% além da nossa capacidade considerada ideal. Esse excesso ele é pequeno em relação ao que se vê no Brasil como um todo. E o que gera essa superpopulação, na verdade, é a situação do país, a justiça criminal
que faz a sua parte, a polícia que busca realizar aquilo que lhe cabe. Tudo isso gera a superpopulação carcerária, que se torna mais aguda na medida em que nós temos interdições, sejam parciais, sejam totais, e interdições que se realizam por diversas razões. Isso é importante que se destaque. Nós temos interdições que existem porque o presídio, a penitenciária, a UPA, seja o que for, está no limite da sua capacidade, embora esteja funcionando na totalidade das vagas que o estabelecimento detém. Mas nós temos outros problemas. Problemas de estrutura física deficiente, problema de ausência de materiais como cama, que são indispensáveis. Tudo isso acaba repercutindo na superpopulação carcerária. Desembargador, o Poder Executivo, nós sabemos, recentemente, estabeleceu por decreto o estado de emergência na área prisional no Estado. O Judiciário estuda a possibilidade de ampliação do número de comarcas. Como é que o senhor avalia este enfrentamento? O problema do sistema carcerário ele é complexo, certamente exige a participação de todos os atores envolvidos, e o Poder Executivo foi feliz ao reconhecer essa situação de emergência, que vai possibilitar maior agilidade na solução daquilo que cabe ao Poder Executivo estadual. No que diz com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Justiça e com os juízes corregedores dos presídios, nós também estamos desenvolvendo uma série de iniciativas, todas elas voltadas a, por um lado, proteger a dignidade do preso, da pessoa presa, e, por outro lado, fazer com que a justiça criminal e o sistema carcerário funcionem de maneira mais eficaz. Nesse contexto é que estão incluídas as ações que o Tribunal, a Corregedoria em particular, tem empreendido, como a tentativa de realizar um mutirão carcerário com a Defensoria Pública. Temos algumas dificuldades na ultimação dessa iniciativa. A Corregedoria também está, nesses dias, emitindo orientações gerais para todos os juízes do Estado no âmbito do que cabe à Corregedoria. Nós temos ainda outras iniciativas, como o incremento da utilização das tornozeleiras. Nós tínhamos a utilização de cerca de 240 tornozeleiras no início do ano, e hoje conseguimos aumentar essa utilização em praticamente 3 vezes, o que evidentemente gera abertura de vaga no sistema prisional. Enfim, são diversas as iniciativas que nós estamos realizando, aperfeiçoando aquelas que já existiam, no âmbito, claro, daquilo que cabe à Corregedoria no primeiro plano e também ao Poder Judiciário num plano maior. Uma das questões pensadas pelo Judiciário, e o senhor também defende a ideia, é a tornozeleira, o monitoramento eletrônico, como alternativa para esse encarceramento e a liberação no sistema. Qual é a sua opinião a respeito? Nós tínhamos no início do ano, como eu disse, precisamente 242 utilizando tornozeleira. Hoje nós temos exatamente 687 dados do último dia 7 deste mês de agosto, fora aqueles da Justiça Federal. Nós não temos encontrado dificuldade propriamente no fornecimento das tornozeleiras. Acontece que a utilização desse mecanismo exige redobrada cautela também do magistrado, porque, obviamente, que não é qualquer cidadão, não é qualquer delito que permite a utilização desse recurso. Então, tem que haver um certo critério. O Estado de Santa Catarina, como todos do Brasil, tem também uma capacidade limitada no fornecimento dessas tornozeleiras. Nós, Poder Judiciário, não estamos ainda nesse limite. Pelos últimos dados que eu tenho, haveria ainda cerca de 300 tornozeleiras disponíveis para uso. Mas a falta de utilização dessas tornozeleiras não significa necessariamente que nós tenhamos 300 e tantas pessoas passíveis da utilização desse recurso. Isso merece uma análise por parte de cada juiz,
caso a caso, e isso é jurisdicional, o que significa dizer que o juiz tem absoluta independência para decidir o que for mais adequado. Desembargador, a outra questão levantada também para resolver o problema, ou tentar resolver, é a realização de mutirões nos presídios, para que se faça um levantamento sobre a possibilidade de liberação de detentos. Como é que o senhor enxerga isso? Esse não é um problema em Santa Catarina. A esmagadora maioria das unidades que tratam disso tem controle sobre os seus processos e eles estão, na imensa maioria, absolutamente em dia. Isso significa dizer que não há preso que esteja em condições de liberdade plena e que, por alguma razão, ainda esteja detido. Isso, ao menos, pode acontecer um caso ou outro, mas seria a exceção que confirma a regra. O que nós estamos falando em termos de mutirão é antecipar, eventualmente antecipar, uma liberdade que só ocorreria dentro de algum tempo, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite uma certa flexibilização na concessão de liberdade, de livramento constitucional, de avanço de regime, e temos, o que é relevante, decisão administrativa da seção criminal do Tribunal de Justiça, que envolve todos os desembargadores com competência criminal, que chancelou alguns requisitos que podem ser observadas para a antecipação dessa liberdade. Então é bom que fique bastante claro, não se trata de preso que mereça liberdade hoje e que continue detido. Não, na verdade o que nós estamos tentando trabalhar e temos o apoio da Defensoria Pública do Estado é analisar caso a caso para eventualmente, a critério de cada juiz, antecipar a concessão de um regime ou mesmo de um regime mais libertário ou mesmo da liberdade plena. Nós sabemos que a lei de execução penal ela é muito importante, ela muitas vezes inviabiliza o que a lei manda, o que a lei exige na execução da pena nos presídios, cadeias e penitenciários que nós temos aqui no Estado. O senhor acha que a lei de execução penal é boa no Brasil? Há quem critique, inclusive, a progressão de pena, deveria se manter mais no presídio, os detentos. O que o senhor acha disso tudo? Eu diria que a nossa lei de execução penal ela é boa. Ela é essencialmente boa. É uma lei avançada, salvo engano, é do início dos anos 80, ela é avançada. O problema é que o país como um todo não tem condições materiais e humanas de dar concretude real e precisa à lei da execução penal. Então o problema não está propriamente na lei, o problema está na ausência de condições para darmos efetividade à lei. Com relação à progressão de regime, eu também não sou naturalmente especialista, mas quero dizer que me coloco politicamente a favor da progressão do regime. Não sei se as condições estão estabelecidas no seu ponto ideal, acho até que não. Há situações em que efetivamente deveria haver um rigor um pouco maior, uma extensão da segregação por um período maior, mas penso que a progressão tem que existir, deve haver uma reinserção social progressiva, deveríamos ter também capacidade de preparar essas pessoas para o seu retorno à sociedade. Esse é um problema seríssimo que existe não só em Santa Catarina, aqui até nós temos mais uma vez uma condição bastante favorável, mas é um problema nacional, é um problema seríssimo nacional e também não é exclusividade do Brasil. Mas esse seria evidentemente um quadro bastante favorável, o que certamente diminuiria de maneira expressiva a reincidência que infelizmente nós enfrentamos. Desembargador, muito obrigado pela entrevista. A satisfação sempre é minha. Este foi o Justiça Legal. Na semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigado, até lá.